Hey guys, how you doing? Teacher Doug here for another video. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma diferença muito básica da língua inglesa, mas que para o português ela simplesmente não existe. Então a gente precisa se atentar a ela, que é a diferença entre dizer she has gone, she has been. Bom, vamos tentar entender um contexto. Então imagina o seguinte, existem duas formas de dizer ela foi. Contexto 1, digamos que ela foi a um local, mas ela já voltou. E aí você me pergunta, onde ela estava? Ah, ela foi ao mercado. Primeiro contexto, tá bom? Então ela foi, mas ela já voltou. Contexto 2, quando a pessoa foi e ainda não voltou. Então se você me perguntasse, fizesse a mesma pergunta, onde está fulano de tal? Eu poderia dizer, ela foi ao mercado. Então, mas naquele momento ela ainda não voltou, tá bom? Então, contexto 1, a pessoa foi e já retornou. Contexto 2, ela foi e ainda não retornou. Quando acontece da pessoa ir para um local e retornar, você vai ter que usar have been. Então, por exemplo, você vê a sua irmã chegando de um local, sei lá, específico. Ela está chegando em casa. Então você vê a sua irmã chegando em casa. E aí você pergunta para ela, onde você foi? Tá bom? Se eu quisesse perguntar isso em inglês, eu perguntaria, where have you been? Where have you been? Ela poderia responder, eu fui ao mercado. Para dizer isso, ela falaria, I have been to the grocery store. I have been to the grocery store. Então, eu usei have been na pergunta, ela usou have been na resposta. Alright? Então, no contexto 1, não tem muito segredo. Sempre quando a pessoa for para um local e já tiver retornado, você vai usar have been. Você também vai utilizar have been nesse contexto 1 quando você estiver falando de experiências de vida, locais que você foi e já retornou. Então, por exemplo, se eu fosse falar que eu já fui ao Rio de Janeiro, eu poderia dizer I have been to Rio de Janeiro. Eu já fui a Minas Gerais, então I have been to Minas Gerais. Alright. Então, eu sempre dou a entender que essa experiência já ocorreu na minha vida. Eu já fui para esse local e eu já retornei. Então, I have been. Alright? Experiência de vida sempre vai ser have been. No contexto 2, então é sempre quando a pessoa foi e ainda não retornou. Então, eu tenho um colega que ele não mora mais no Brasil porque ele foi para o Canadá. Então, eu poderia dizer que my friend has gone to Canada. Então, eu entendo que ele não está mais no Brasil, porque ele foi para o Canadá e ainda não retornou. Alright? Mais um exemplo. Digamos que eu estou procurando pelo meu irmão. Aí eu avisto a minha mãe e pergunto para minha mãe, onde fulano de tal foi? Então eu perguntaria, where has he gone? Where has he gone? Ela responderia, he has gone to the grocery store. Então ele foi ao mercado. He has gone to the grocery store. Então, de novo, eu perguntei com has gone e ela respondeu com has gone, alright? Porque naquele momento meu irmão não está por ali, eu não consigo achar ele, eu não consigo ver ele, alright? Então nesse contexto, have gone. Então basicamente essa é a principal diferença entre os dois. Have been, você foi para o local e já retornou. Have gone, foi para o local e ainda não retornou, alright? Teacher, eu também tenho dúvida entre usar went e have gone. Bom, a palavra went, que é o passado do go, né? To go went, é quando a pessoa foi numa data específica. Então, se eu quisesse falar que no ano passado eu fui para a Bahia, então eu falaria last year I went to Bahia. Então, quando eu dou a data específica, é sempre went. Alright? Eu fui no mercado às 7 horas. Então, I went to the grocery store at 7. Eu fui para a casa da minha irmã ontem à noite, então I went to my sister's house last night. Então, nesses contextos em que eu falo a data, eu uso went. Agora, quando eu digo apenas fui ou ela foi, e eu não falo quando, aí sim eu tenho essas duas opções, have gone e have been, alright? Então, atente-se a isso. Importante sobre o have been. Quando você usa have been, você pode usar o to. Então, eu fui ao mercado. Então, I've been to the grocery store. Eu fui para a Bahia. I've been to Bahia. Eu fui para os Estados Unidos. I've been to the USA. Então, embora seja o verbo to be, né, been, ele consegue ganhar a tradução do verbo ir para o português e ele ganha a preposição do verbo ir também. Aí no caso do inglês, né? Ele vai ganhar esse to. Por isso que você fala I've been to. Alright? Então, resumão. Uso have been to quando eu já fui e já voltei.
Uso have gone, quando eu fui e ainda não voltei. Uso went, quando eu fui numa data específica. Alright, guys? Então, basicamente, é essa a dica de hoje. Então, uma aula bem rapidinha, uma dica mesmo de inglês, para que você fique ligeiro quanto a isso. Pratique para que você consiga usar sem dúvidas. E a gente se vê na próxima aula, ok? So, till next time. Bye!